O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, senhores telespectadores, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos à sua disposição sobre Previdência. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, o programa Ao Vivo Doutor debate hoje a persuasão racional nas perícias médicas previdenciárias, dos quesitos à impugnação do laudo pericial. Nós contaremos com a presença de dois renomados professores e, inclusive, com obras editadas sobre perícias médicas. O nosso convidado, o professor Alan Macedo, ele é mestrando em Direito Público, é especialista em Direito Previdenciário, servidor da Justiça Federal, palestrante e conferencista em Direito Previdenciário, Securitário, Processual, Médico e Constitucional. E, como já disse, com obras específicas aí sobre perícias médicas. Professor, escritor Alan Macedo, seja bem-vindo ao Vivo, doutor. O senhor já deveria estar aqui há muito tempo. Uma boa noite. Boa noite, meu querido Ney Araújo, doutor Ney Araújo, Rosa Araújo, querida esposa do doutor Ney, e querida também anfitriã aí, né, nesse lugar maravilhoso, nesse Nordeste. Já tive a oportunidade de estar aí, e esses anfitriões maravilhosos me levaram no forró, né, e me fizeram conhecer essas delícias aí do Nordeste. Obrigado aí pela recepção. Em outros eventos passados, já estou com saudade de estar aí novamente. E nós também com saudades da sua presença. Dr. Alan esteve aqui em Recife e fez palestra, participou de um congresso aqui em Recife, mas também fomos realizar palestras em Limoeiro e em Ipojuca. E ele aproveitou para conhecer um pouquinho dessas belezas aqui do nosso Recife. Mas vamos programar a sua volta aqui para breve, professor Alan Macedo. Amém, estaremos sim, se Deus quiser. Ô Ney, só fazer uma correção, que eu acho que você pegou algum currículo aí já um pouquinho desatualizado, graças a Deus, né? Agradeço muito a Deus ter permitido. Nós concluímos aí o mestrado já tem quase 2 anos, né? E já estamos ascendendo para o doutorado. Uma outra luta aí, são 4 anos pela frente, mas nós já estamos aí nessa luta aí. Então, pulou a etapa do mestrando aí, eu acho que você pegou um currículo mais antigo, mas a gente tem tanta luta por isso, às vezes parece até uma vaidade, né? Pô, professor, falou mestrando ou mestre, tanto faz. Mas só quem carrega o peso da especialização sabe a luta que é para você conseguir fazer uma dissertação e tudo mais. E essa é uma vaidade que eu entendo positiva. Dependendo do propósito, quando você se especializa, permanece se especializando para o ser humano que vai estar do outro lado, dependendo da tua especialização, eu acho que é uma vaidade positiva. Então, é só para fazer essa breve correção aí no início. Vamos aplaudi-lo, e eu sei do seu esforço, da sua persistência e da sua qualidade intelectual. Eu sei que esse doutorado aí também será vencido com laureas. Mas, amém. Debate à parte, vamos trabalhar? Vamos ao tema. Lá? Então vamos fazer igual o Matuto, vamos começar do começo. A perícia médica é uma ciência médica ou é um híbrido entre ciência e direito? Ney, esse é um objeto de indagação porque ele parte por uma conotação também de caráter social, sabe?
muitas vezes o próprio médico, né, que está atuando com perícias, ele não chegou a se especializar na ciência perícia médica, né? Ele tem a formação clínica, tá? E ele é convidado para um munus pericial, né, que é para o exercício daquela função de caráter até público, porque ele auxilia o juiz na formação da cognição, e ele muitas vezes entende que ele é o único e exclusivo possuidor dos conhecimentos relacionados à perícia médica. Entretanto, nós, né, operadores do direito relacionados a direito processual, principalmente, tá, nós entendemos que a perícia médica ela é um híbrido entre a ciência médica e o direito processual. Tá? Por quê? Porque a perícia médica ela se constitui num meio de prova, né? Para fins processuais, ela é um meio de prova, sem a qual você não consegue, em determinadas situações, fornecer uma cognição mais plena para o juiz sobre o direito que se está invocando. Então, você passa por normas, procedimentos, você tem que conhecer a legislação para saber também o direito material envolvido, né, para que você possa, enfim, entregar um resultado procedimental para o magistrado, e isso é objeto, inclusive, de impugnações, que a gente vai tratar mais à frente, né, dentro da ciência pericial, que envolve um híbrido entre direito e medicina. Então, não é uma ciência exclusiva do médico e nem é uma ciência exclusiva do profissional do direito. É um híbrido em que ambos precisam conhecer alguns aspectos da sua ciência, mas eu posso dizer que ela é até mais processual do que médica propriamente dita. Correto, correto. Bem, vamos dar o nosso boa noite também para a Rosa Araújo, que tem colaborado aí conosco no programa Ao Vivo, doutor, trazendo aí as informações. Já temos aí participações, Rosa Araújo. Já, boa noite, seja bem-vindo, doutor Alain. É sempre um prazer recebê-lo aqui. E sua esposa também, a Fernanda. Já temos aqui alguns participantes. Já tem uma pergunta do Jocelino Martins de Souza. Tem aqui o doutor André Vasconcelos, dando boa noite a todos. Posso fazer a pergunta? Deixa eu só ressaltar aqui, o doutor André Vasconcelos estará conosco no próximo dia 17. O programa ao vivo, doutor, a cada 15 dias. E no dia 17, então, teremos a presença da nossa querida, a rainha aí das aposentadorias rurais, do direito rural, nossa doutora Jane Berwanger, e o nosso grande e nobre e talentoso doutor André Vasconcelos, trazendo aí também todo o seu saber sobre, no caso aqui vamos falar sobre as aposentadorias rurais. Então é imperdível, e se você que está aí participando, já pode ativar o sininho, já pode se inscrever para no dia de 17 ser lembrado. Por gentileza, Rosa Araújo, traga o questionamento. O Jocelino Martins de Souza pergunta: gostaria de saber se é permitido somar tempo de auxílio-doença e tempo de invalidez na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Bom, está fugindo aí do nosso tempo hoje, que nós estamos especificamente falando sobre perícia, né? Então ele está querendo saber auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Mas tranquilo, tá, Ney? Se quiser, a gente pode responder. Se você quiser responder, fique à vontade. Tranquilo. Olha só, uma coisa é a pessoa separar o que é tempo de contribuição e o que é tempo de carência, sabe? Então, assim, para a questão de você conseguir utilizar o período em que a pessoa teve concedido um benefício por incapacidade, se você quer considerar aquele período como carência para concessão de outros benefícios, né, inclusive os benefícios programáveis,
você tem a possibilidade, sim, legal de utilizar esse período para fins de carência, e aí você tem que fazer o quê? Só você tem que ter uma contribuição em dia após a cessação daqueles benefícios. Então, se a pessoa teve lá um auxílio-doença, é até recomendável para os advogados que trabalham com planejamento previdenciário, sempre quando eles estejam com seus clientes nesses benefícios por incapacidade e esses benefícios forem cessados, até que ele consiga eventualmente estar revertendo aquela decisão administrativa, que ele oriente o seu cliente a verter contribuições em dia após a cessação. Por quê? Porque ali ele está conseguindo aproveitar aquele período que teve de benefício por incapacidade para fins de carência, tá? Para que ele possa utilizar isso na concessão de benefícios também programáveis. Então, sim, é possível se você fizer verter as contribuições no momento adequado, né, que é a contribuição em dia após a cessação do benefício, e aí você conseguir utilizar aquele período como carência para concessão de outros benefícios programáveis, tá bom? Muito bem. Doutor Alan, outra pergunta aqui. Quando a perícia médica deve ser direta ou indireta e quando se convola em ato complexo? Sim, também é um objeto de muita dúvida, principalmente pelos médicos, né? Eu tenho rodado aí Brasil afora, tentando até incentivar que os advogados provoquem um certo convite para os médicos a participarem de cursos de formação. Inclusive, foi objeto da minha dissertação de mestrado, Ney, essa proposta para o CNJ. Nós entregamos o resultado da pesquisa, que foi uma pesquisa empírica, com médicos peritos, tá, da Justiça Federal de todo o Brasil e com juízes federais de todo o Brasil. Com essa abordagem empírica e esse resultado, nós encaminhamos esse resultado para o CNJ, de forma que a proposta é que se intensifiquem os cursos de formação de peritos, tá? Porque muitas vezes, é o que eu falei, ele é perito pelo encargo que tem, mas não é perito na ciência perícia médica, que é uma ciência específica. Tá? Preciso de ter formação. Você precisa, por exemplo, um médico que tenha formação em perícia médica e medicina legal ou em medicina do trabalho, ele estuda disciplinas específicas que permitem que ele seja muito mais próximo do operador do direito na interpretação daquele conjunto probatório e daqueles fatos que são levados a ele. Sem isso, ele pode ter uma impressão, muitas vezes baseada em ilações e baseada num falso conhecimento sobre o que seja incapacidade. Não basta ele identificar que uma pessoa está doente ou que um determinado sintoma é leve. Ele precisa estabelecer um nexo causal e consequencial, que a gente chama de proficiografia, para que ele possa, então, definir se a pessoa está capaz ou incapaz para um determinado trabalho ou para vários trabalhos. E aí, dentro disso, você tem o conceito, por exemplo, de perícia direta e de perícia indireta. Na realidade, análise direta e análise indireta. Professor Alan, aproveitando aí, deixando você respirar, uma das grandes dúvidas, né, e um grande desconhecimento dos segurados em geral, estou falando dos segurados, é justamente achar que a doença é que vai fazer ou que vai provocar a concessão do auxílio-doença, que hoje já tem um nome de auxílio por incapacidade temporária, não é? Então, e como você bem ressaltou, né, é preciso realmente conhecer a incapacidade, não é? Exatamente, saber se a pessoa está incapaz. Porque eu, por exemplo, tenho uma doença, né? Eu tenho uma artrose no joelho. Mas essa artrose, ela não me deixa incapaz para o exercício do meu trabalho, porque eu trabalho sentado, porque eu não trabalho longas horas em pé, então meu joelho não incha, né? Então essa artrose seria incipiente para gerar uma incapacidade para o exercício da minha profissão. Poderia ser que se eu fosse um vigilante que tivesse que trabalhar horas e horas de pé, aí sim ela poderia gerar uma incapacidade por conta da sintomatologia, e entre outras situações que você pode ter, por exemplo, de álgicas, né? Uma situação álgica muito forte que impossibilita que você exercite aquele teu trabalho sem gerar risco para você ou para terceiros, né? Isso é um conceito mais amplo de incapacidade. Mas, muitas enfim... vezes,
muitas vezes vai precisar de passar até por uma reabilitação profissional, né? Para que possa prosseguir, Exatamente, né? exatamente. Mas, ô Ney, então, assim, o que é uma análise direta? A análise direta é quando o médico está de frente para a pessoa, podendo fazer os exames físicos, né, a palpação, os questionários que ele faz para a pessoa para identificar uma eventual simulação, em que o médico pode, por exemplo, fazer testes. Vou te dar um exemplo, o teste de LASEG, né, que é um teste que é realizado para saber se a pessoa está com compressão da raiz nervosa, né, em relação a uma hérnia de disco que ele tenha. Então, em determinado grau que ele dobra a perna da pessoa, naquele grau a pessoa tem que sentir uma dor violenta, que aí ele vai estar com compressão da raiz nervosa. Então, aquele teste, além de identificar eventual simulação, exagero, ele vai dar para o perito a condição de interpretar se o sintoma álgico está muito forte. E aí ele vai correlacionar aquilo com uma potencial incapacidade em relação à profissão que aquela pessoa exerce, as atividades inerentes àquela profissão. Então, isso se chama uma análise direta. Agora, o que é a análise indireta, Ney? É aquela que é baseada em documentos. Como aquele periciando que está ali na frente do médico, ele não trouxe um fato presente para o juízo, ele trouxe um fato pretérito, ou seja, foi um indeferimento administrativo pelo INSS que gerou o interesse de agir, tá, para a provocação da tutela jurisdicional. Então, o que aconteceu? Eu tenho que identificar um fato pretérito, eu tenho que saber se na data do requerimento administrativo aquela pessoa estava incapaz. Para que eu faça isso de forma assertiva, se eu for um médico perito que realmente seja perito, né, eu tenho que começar investigando a documentação da pessoa antes até de partir para uma análise direta. Então eu tenho que entender se aquela documentação é uma documentação que é confrontável com os exames, se os laudos foram proferidos de forma assertiva, ele tem que fazer uma identificação do exame para saber o fato pretérito, porque hoje, quando ele está identificando alguém, ele só vai ter que saber o seguinte, se aquela incapacidade perdurou até aquela data, se ela agravou, né, desde aquela data em diante, e se ela prossegue no tempo, ou seja, se ele tem um prazo para ficar mais um período de licença afastado do seu trabalho. Então, isso é a análise indireta. E esse ponto que você tocou aí, sobre essa apresentação de documentos que deve colaborar na perícia, é uma das grandes reclamações de que os peritos não fazem a devida apreciação dos documentos que foram levados, né? Isso é o dia a dia. Exatamente. Mas assim, o que eu oriento, inclusive nós temos um curso, Ney, lá na nossa plataforma, que foi bem interessante, né? Que foi o seguinte, esse curso vários médicos peritos compraram e assistiram ao vivo. Um dos médicos peritos se tornou muito meu amigo e tal, porque ele falou assim, olha, você traz questões que são realmente a gente não entende disso. A gente acha que a gente está ali dando uma resposta, fazendo bem, mas quando a gente passa a entender os conceitos de incapacidade que diferem para o âmbito previdenciário, para o âmbito securitário, a seguridade privada tem um outro conceito de incapacidade. A incapacidade para fins laborais, ela tem diferença para a deficiência, por exemplo, né? Então ele tem que saber diferenciar esses conceitos, a questão do que é omniprofissional, do que é uniprofissional, tudo isso o médico tem que entender. Então eles passam a ter uma inteligência maior, de forma que o médico perito amigo falou para mim, Alan, eu nunca pensei sobre o que você chama de juízo de probabilidade. Porque os médicos, às vezes, eles dão um indeferimento de um pedido, tá, para uma pessoa, dizendo que ele está capaz para o trabalho, porque ele acha que ele tem que ter um juízo de certeza sobre os fatos. E não. Ele precisa ter um juízo de probabilidade, até porque o fato que está ali apresentado é um fato pretérito, ele não estava lá. Então, ele precisa fazer uma ponderação sobre os documentos que são apresentados e correlacionar aquelas provas com o exame atual. E é por isso que ela se convola numa perícia complexa. Por quê? Porque ele pega uma análise indireta, soma com a análise que ele faz direta, e ali, com base num juízo de probabilidade, ele pode dizer que a incapacidade é pretérita, ela retroage à data do requerimento, né? E também sobre o juízo de probabilidade ele vai estimar um prazo para recuperação daquela pessoa.
Então, ele não precisa ter um juízo de certeza. E se ele estudasse bem direito previdenciário, de forma a entender as bases, a origem, ele ia entender que há uma relação de seguro e que a alha, o risco é maior da seguradora. Então, se ele tiver que errar, se ele tiver em dúvida, nós temos um princípio chamado dúbio pro mísero, né? Então, se ele tiver em dúvida, que ele favoreça uma licença, um licenciamento para aquele segurado durante um determinado período e que pode ser suspenso a qualquer momento. E a Previdência tem caixa para suportar essa alha, esse risco. O pior seria se ele, na proteção de um erário público, por exemplo, de não pagar, estou em dúvida se ele está capaz ou incapaz, ele coloca a própria sociedade em risco com o exercício profissional de alguém que está incapaz para o trabalho. Né? É uma pessoa que tem problemas psiquiátricos, vai pegar uma van escolar e vai causar um acidente com várias crianças dentro. Por quê? Porque ele, na dúvida, ele preferiu favorecer o INSS. Né? Então, assim, são questões muito polêmicas, né, que passam muito por acesso ao conhecimento, por empatia e por alteridade, que é quando o professor coloca as questões, as matérias dentro do que a gente entende como ciência, mas que também a gente traz a ciência social para persuadi-lo racionalmente de que ele precisa se colocar no lugar de cidadão que um dia pode precisar de um benefício por incapacidade e que ele tem que ter uma empatia muito grande para poder ele decidir, porque ele vai ajudar o juiz a decidir com aquela decisão dele, com aquela opinião dele médica, entendeu? E a finalidade da perícia justamente para auxiliar, para se ter a decisão mais correta possível, né? A decisão mais consentânea com a realidade. Por isso, exatamente, o apoio, o auxílio técnico, essa é a função do perito. O Ney, você tocou num ponto aí muito legal que o Rubim talvez comente, que você falou que chegue a uma realidade mais próxima do possível. Veja bem, você diferenciou processualmente o que é a verdade real e o que é a verdade possível. Os processualistas mais modernos, eles dizem que a verdade real é uma utopia, porque cada um de nós tem a sua própria verdade quando decide, quando julga. Então, o que é a verdade processual? É a verdade possível, aquela que foi possível alcançar dentro dos elementos que você tinha para formar a cognição do magistrado. Olha que bacana. Muito interessante. Merece estudo profundo sobre isso. Viu? Mas, Rosa, vamos lembrar, não é, que dia 17 nós teremos aqui a doutora Jane Berwanger e também o nosso doutor André Vasconcelos, nos trazendo aí informações importantíssimas sobre as aposentadorias rurais, né? Vamos conhecer aí as novidades sobre essa matéria, correto, Rosa? Corretíssimo. E estamos aguardando com ansiedade e esperando que todos participem conosco. Eu quero ressaltar a importância aí dos benefícios rurais, desculpa, mas eu quero chamar também os ouvintes de você assistirem, porque enquanto professor, eu vou dizer, é uma das questões mais atuais, tá, para se trabalhar o previdenciarista, até porque com o advento da reforma da Previdência, Ney, se a pessoa não entender bem os meandros para comprovar o seu tempo de serviço rural, que pode ser usado para uma aposentadoria híbrida, né, tanto por idade quanto tempo de contribuição, ele não vai saber planejar a vida previdenciária adequadamente do seu cliente. São muitos casos em que você consegue aposentar alguém que não teria chance pela regra normal, e quando você averba um tempo de contribuição rural que ele teve remotamente, você consegue melhorar demais. Você dá uma notícia muito boa. Alguém que foi lá no INSS falou, você vai se aposentar só daqui 5 anos. Aí bate no seu escritório, eu nem, não, você vai se aposentar esse mês ainda. Né? Mas vamos abordar esses temas aí, muito bem lembrado também por você, essa parte. Rosa, estamos com... Tem algumas pessoas aqui, o Luiz Carlos, cumprimentando, boa noite, Luiz Carlos, a Marina Pereira, Mário Renê, Ana Lúcia, e tem o Gabriel Guaraná, que está fazendo aqui umas indagaçõezinhas, umas perguntas.
Pois não, às indagações do nosso querido Gabriel Guaraná. Eu agradeço a todos por estarem presentes, compartilhe aí com os demais. E, então vamos à indagação do doutor Gabriel Guaraná. Ele pergunta qual melhor caminho para iniciar quesitação de perícia e impugnação também. Ele continua: como impugnar perícia de médico não especialista em determinada área. E continua: como separar incapacidade de deficiência. E ele completa: não especialista. Muito bem. Deixa eu lembrar da primeira aqui, deixa eu ver se eu lembro. Vamos passar aqui só até a meia-noite, mas vamos responder o Guaraná. Ô, Rosa, vai fazendo uma de cada vez. Faça a primeira qual o melhor caminho para iniciar questão de perícia e impugnação também? Olha só, são duas situações distintas e elas não estão no mesmo momento processual. A quesitação, geralmente, você faz por ocasião da sua inicial, né? Então, lá na sua inicial, depois da inicial, você já vem com os quesitos a serem fornecidos para o médico. Apesar de, em determinados ritos processuais, você abrir o prazo para que a pessoa faça a quesitação, que é a fase de produção de provas. O que eu tenho recomendado sempre para os alunos na jurisdição do JEF é que já façam os quesitos por ocasião da oferta da sua inicial. O que é o melhor quesito? Primeiro, ele não pode ser não pode ser muita coisa, muita pergunta. O que você tem que, quando a gente chamou esse tema dessa live de persuasão racional, é porque você consegue persuadir o perito e o juiz ao mesmo tempo, inclusive com os seus questionamentos. E eles são muito sui generis, eles dependem de cada caso concreto. Porque veja bem, Ney, se eu sei que alguém é um vendedor, que ele trabalha 8 horas por dia em pé, e que ele tem uma lesão no menisco e no ligamento cruzado anterior, que provocam, por exemplo, inchaço no joelho da pessoa, e que naqueles atestados médicos que ele tem, o médico disse que ele não pode ficar muitas horas de pé, senão esse inchaço aumenta e a dor aumenta. Então, qual é a pergunta que eu começo fazendo para o perito? É dizendo o seguinte: eu posso criar um quesito agora. Por exemplo, um vendedor que trabalha na loja X, ele exerce a sua profissão trabalhando de pé durante tantas horas por dia, conforme informações prescritas ou no PPP ou informações prestadas pelo próprio segurado, certo? É incontestável. Ou uma descrição que ele tenha da CBO, por exemplo, a Classificação Brasileira de Ocupações. E aí você dá uma informação para o perito. Com isso, questiona-se se com as patologias apresentadas e suas respectivas sintomatologias, né, é possível que ele exercite regularmente as atividades do seu trabalho sem que agrave os sintomas. Uma pergunta que você já está dando a resposta. Está entendendo? Com base nos documentos médicos que foram apresentados e os exames, é possível dizer que essas patologias, no exercício concomitante daquela profissão, geram incapacidade? Se positivo, essa seria temporária ou permanente, considerando a idade, a profissão, o grau de escolaridade. Você conseguiu entender que, por exemplo, você com 2 ou 3 ou 4 quesitos no máximo, você consegue fechar uma cognição sobre aquilo que você quer de resposta objetiva do teu processo, que é a declaração da incapacidade ou a declaração da incapacidade temporária ou ela sendo permanente? Isso chama persuasão racional. Então, o próprio perito, que muitas vezes desconhece, eu fico vendo, às vezes, eu leio o processo em que eu vejo o advogado perguntando: qual é a profissão da pessoa? Ora, seria um equívoco, porque o médico, às vezes, já teve médico colocando desempregado. Desempregado não é profissão.
Qual é a profissão habitual? O médico não é especialista em direito, ele não sabe o que é profissão habitual, que é aquela que a pessoa exerce ou esforço físico ou não exerce, ou exerce esforço intelectual. Isso seria a classificação jurídica de ocupação habitual. Então, se você já conhece, se você instruiu bem o seu processo com os documentos relacionados à profissão, ao exercício profissional daquela pessoa, você informa para o médico para você apertá-lo, você colocá-lo numa situação de ter que dar uma resposta, no mínimo, fundamentada para dizer que não, ele é vendedor, mas ele pode trabalhar sentado. E aí quem vai resolver isso depois é você e o juiz. Excelência, como o senhor fosse dono de uma loja, o senhor conseguiria contratar uma pessoa que só ficasse sentado? O senhor teria interesse em contratar uma pessoa com essa limitação? E aí você começa a indagar para o juiz fenômenos biopsicossociais que vão afastar aquela pessoa de qualquer jeito. Ele pode, inclusive, julgar a revelia do laudo, conforme o artigo 479 do CPC, que positiva uma máxima chamada judex peritus peritorum. O juiz é o perito dos peritos, né? Ele que dá a palavra final. Primeira pergunta, eu acho que deu para... A segunda pergunta, Rosa, por favor. Como impugnar perícia de médico não especialista em determinada área? Sim. E aí você vê, se a resposta daquele perito ela é uma resposta que ela é alienada, ou seja, ela é de forma a qualidade de demonstrar de forma fácil, você vai poder apresentar para o juiz uma atecnia daquele médico. Então, vou te dar um exemplo. Teve um médico, tá, que era clínico, que ele foi convidado a fazer uma perícia, a revelia do pedido do advogado que pediu um cardiologista, né? E uma pessoa tinha uma insuficiência coronariana grave. A perícia era para identificar se a pessoa tinha uma cardiopatia grave para gerar isenção de imposto de renda. Aquele médico respondeu laconicamente com a resposta simplesmente dizendo não, né? Que aquela não era uma doença considerada cardiopatia grave. E aí, na impugnação da perícia, o que foi orientado, né? Foi um orientando meu, né? Um advogado orientando num curso meu que apresentou o caso concreto. E a gente identificou o seguinte, olha, existe um manual de cardiologia, de peritos cardiologistas que fizeram uma conferência em Brasília e determinaram quais eram as doenças que que eram equiparadas a uma cardiopatia grave. E uma delas era o quê? A insuficiência coronariana grave. Então, ele apresentou esse dado para o juiz, que é um dado científico, feito por um concílio de médicos, né? E que refutava aquela conclusão, dizendo que aquele médico, infelizmente, não teria a técnica adequada para responder esse tipo de quesito, e ele pediu a aplicação do Código de Processo Civil, que fala que, nesses casos, o perito deve ser substituído por outro que consiga dar uma resposta fundamentada e técnica. Então, isso é uma forma de impugnação, que você aponta um dado científico, uma pesquisa, para relativizar uma conclusão de um médico que muitas vezes é dada sem a devida fundamentação, que é uma obrigação do Código de Processo Civil, que aquela resposta seja fundamentada, inclusive com base em ciência, né? Com base em pesquisas e com base em bibliografias recomendadas, e não só sobre uma opinião superficial de um médico. Então, ali você consegue afastar uma especialidade. Entretanto, o que eu tenho dito para os alunos é que há uma dificuldade muito grande em vários lugares do país de se ter especialista em todas as matérias. E eu tenho dito que é muito mais fácil você trocar, você dialetizar num processo com o médico do trabalho, tá? Que por mais que não seja especialista, por exemplo, em oftalmologia ou em dermatologia, ele sabe correlacionar uma patologia e a sintomatologia daquela patologia com o exercício de uma determinada profissão. É muito mais fácil você fazer quesitos para ele nesse sentido do que para um médico clínico. Ele tem uma dificuldade de saber em que situações aquela pessoa vai estar em risco para o exercício da profissão com aquela determinada patologia e os sintomas daquela patologia. Entendeu? Então, assim, você tem que ter atenção nesses casos, mas quando você não tiver foi uma coisa assim, que o juiz realmente não consegue convocar peritos daquela especialidade, porque os peritos sequer aceitam. Então,
é melhor que você peça originalmente um médico do trabalho para que ele avalie a sua circunstância, porque você está correlacionando mais a incapacidade do que um estudo mais aprofundado sobre a doença em si, né? Então é mais recomendável se procure um médico do trabalho. Muito muito boa essa sua observação, porque aí você está colocando não só o conhecimento técnico-científico, como também colocando a prática do dia a dia. E realmente perícia é um calo na obtenção dos benefícios previdenciários. Rosa, ainda falta questionamento aí do nosso grande doutor Gabriel Guaraná. Por último, ele pergunta como separar incapacidade de deficiência. É uma grande pergunta, viu? Assim, nós temos várias literaturas sobre o assunto, sabe? E eu fiz uma construção doutrinária de forma a equiparar em determinadas circunstâncias a deficiência com a incapacidade. Por quê? Porque uma pessoa deficiente, ela pode ser também incapaz para o trabalho, tá? E uma pessoa incapaz para o trabalho, ela também pode ser classificada no conceito de deficiência. Então, nem todo deficiente é incapaz. E nem todo incapaz é deficiente. Mas existem situações em que eles podem ser um e outro. Então, eu vou te dar um exemplo. Um determinado cadeirante, ele tem lei, inclusive, pedindo para aquela pessoa que tem uma deficiência, né? Ele não tem movimento nas duas pernas. Tem lei, inclusive, pedindo para que as empresas incluam. Você tem que ter um percentual, a determinada quantidade de funcionários na empresa, você tem que contratar pessoas com deficiência. Para o exercício de algumas atividades num supermercado, aquele cadeirante vai trabalhar muito bem. Ele vai estar ali num nicho improvisado, feito ali de forma... improvisada não, adequado para ele, né? Com toda a acessibilidade. E ele vai trabalhar ali no caixa, fazendo toda aquela digitação de produtos, pegando o produto com a mão, passando no caixa, tá beleza. Ele é um deficiente que está capaz para aquele trabalho. Porém, esse deficiente, a depender da quantidade de horas que ele fica por dia sentado numa mesma posição, ele pode desenvolver, por exemplo, uma escara, né, lá nas suas nádegas. Né? Ele pode desenvolver um ferimento, e aquele ferimento ficar inflamado, e ele começar a ter problemas de, além de você ter uma porta de entrada de bactérias ali, um risco, né, para a saúde dele, ele tem uma sepse, por exemplo, ele sente dores também na região. Então ele é um deficiente que começou capaz para aquele trabalho, e depois ele foi um deficiente que virou incapaz para aquele trabalho, devido àquela determinada patologia com essa sintomatologia. Agora vamos lá. Ao contrário, o que é o conceito de deficiência? Aquela pessoa que não consegue se equiparar a uma pessoa média do mercado, né? Porque ele sofre barreiras que impedem que ele exercite uma determinada atividade em grau de equivalência com o seu par num período prolongado. Ora, eu tenho pessoas que são incapazes, que, devido à sua capacidade e incapacidade, ele não consegue mercado de trabalho, porque hoje em dia o mercado de trabalho tem 9 milhões de desempregados. Então, quando você vai para uma concorrência, geralmente as empresas querem os mais saudáveis, os mais bem fisicamente. Então, a pessoa tem uma incapacidadezinha pequena, mas o empregado ele quer alguém pleno, o empregador ele quer alguém pleno. Então, essa pessoa tem uma barreira que obstrui ele ao acesso a determinada profissão ou exercício de uma determinada profissão em igualdade de condição com seu concorrente. Então, ele pode ser classificado como alguém deficiente também, né? Por quê? Porque o conceito legal de deficiência, ele coloca aquela pessoa que tem essas barreiras que impedem ele de acessar na mesma capacidade e equivalência de outro colega que esteja plenamente são. Então, é uma construção doutrinária que você pode aproveitar isso, inclusive, para utilizar normas de direito alienígena. Você pode utilizar a Convenção da Organização Internacional do Trabalho
para uma vez que você classifique aquela pessoa com deficiência, aí você tem uma série de questões que podem ser colocadas para uma interpretação favorável judicial àquela pessoa, para inclusive ao melhor direito, né, o melhor benefício ser concedido àquela pessoa, tá? Então, assim, diferenciar de deficiência de incapacidade porque incapacidade, em termos gerais, ela é temporária ou pode ser até permanente, mas ela não tem uma classificação legal restritiva como é a da Lei 8742993, se eu não me engano agora o número da lei, que é a lei esqueci Lei agora. Orgânica de Assistência Lei Orgânica Social. de Assistência Social, que coisa, né? Então, assim, a classificação do deficiente que está lá, mas você tem a possibilidade de, em determinadas situações, enquadrar uma pessoa incapaz também como deficiente. Eu, na verdade, na maioria dos casos, tá? Eu fiz essa construção, inclusive doutrinária, de que, em muitos casos de incapacidade, aquela pessoa também é classificada no conceito de deficiência. Eu tenho pessoas que estão de auxílio-doença, por exemplo, há 7 anos. Olha, isso não é barreira de longo prazo? Né? A própria lei fala em 2 anos mínimos, né? E aí você tem pessoas que já estão afastadas sucessivamente, entra com auxílio-doença, consegue a renovação, fica 6 meses, fica mais 3 meses, e aí quando você vai ver, a pessoa já está 3 anos de auxílio-doença, né? Ou seja, o cofre da Previdência economizando, né? Porque paga 91% ao invés de 100%, economizando enquanto aquela pessoa já era para estar aposentado por invalidez, né? Então tem esse problema. E esse aspecto da deficiência também, pela estatística que nós temos, de que pelo menos 45 milhões de brasileiros são acometidos de deficiência, eu considero muito baixo o número de pessoas que recorrem, por exemplo, a obter a aposentadoria, seja por tempo de contribuição, seja por idade com deficiência, que hoje é um dos benefícios que traz o melhor cálculo para que a pessoa possa ter esse benefício. Então, esse conhecimento, essa extensão aí, por exemplo, da pessoa ser considerada incapaz, mas também não pode ser aplicada à deficiência. Pode. Não, eu estou dizendo justamente que precisa crescer esse conhecimento para que haja aplicação maior dessa situação, justamente em prol daqueles segurados. Ney, deixa eu só te colocar um negócio bem interessante, que provavelmente você vai fazer uma reunião no seu escritório para tratar de fazer o seguinte: você vai pegar lá seus processos antigos todos por incapacidade, você vai fazer um estudo em cada um, você vai fazer tipo tirar da gaveta para fazer um estudo. Sabe por quê? Toda a doutrina que eu trago nos meus livros, né, ela vem testada antes, porque a minha esposa ela é advogada, eu sou servidor da Justiça Federal, sou assessor de desembargador atualmente, né, e tal. Mas, assim, tudo que a gente pensa, que minha esposa doutrina também, escreve livros comigo, tudo que a gente pensa, a gente escreve na teoria e ela vai lá e testa nos processos dela pedindo. Do momento em que você teve uma conclusão favorável à tua tese, seja por um perito, seja por um juiz, e se isso for confirmado em grau recursal, aquela tese a gente traz com tranquilidade para dentro do livro, porque ela foi testada e deu certo e funcionou. Então, a depender da tua sustentação oral, quando você consegue colocar os 2 institutos em comento e pega os fatos relacionados e as provas do seu cliente e o encaixa no conceito de deficiência, você tem aí a faca e o queijo na mão para quê? Para pedir a aposentadoria da pessoa com deficiência. Você precisa materializar isso e, digo mais, às vezes é mais proficiente que se faça através de uma ação declaratória e não condenatória. Porque do momento que você tem uma declaração, um título executivo judicial dizendo, ratificando que aquela pessoa é deficiente desde tal data, depois você a contagem do tempo dela para executar aquilo lá para fim de aposentadoria é muito mais fácil. O juiz tem muito menos medo de declarar algo, um perito de dizer algo
do que de condenar já a concessão de um benefício. Então, um advogado inteligente, ele pede uma declaratória, concede um título executivo e depois ele executa aquele título lá na frente. É por isso que eu já comentei aqui hoje, não é? Que você está trazendo não só o conhecimento técnico, científico, mas também a prática. E isso ajuda muito, porque a pessoa não chega normalmente no escritório dizendo: doutor, eu tenho deficiência. Não. Aquele diálogo que você vai ter com ela é que você vai, na inquirição, muitas vezes pescar ali, saber que realmente ela tem uma situação que pode ser declarada como deficiência, e até aquela aposentadoria que ela pensou que ainda não poderia ter, vai chegar para ela. Bom, Rosa, nós temos aí o Dr. Tomé nos acompanhando, o Francinilton, não é? Que está sempre conosco. Tem a Marisa Lima, que colocou: boa noite, sou Marisa de Magé, Rio de Janeiro. O livro do professor Alan fica em cima da minha mesa, excelente. Será esse aqui? É o novo? Pergunta ela, é o novo ou é o antigo? Mostra aí, por favor, aí. Bota aí na tela grande, Ícaro, mostra aí. Esse aí, olha. Marisa. A perícia médica judicial. Muito bom, olha aí. Estão vendo a excelência das orientações trazidas aqui pelo nosso professor Alan Macedo, que eu já conheço de há muito tempo, e realmente é uma fonte muito farta de boas e grandes informações. Então, os seus livros também segue esse mesmo caminho. Aí você vai ter uma fonte inesgotável de boas informações. Ô Ney, deixa eu só fazer uma ressalvinha aqui pelo livro. É o seguinte: quem estiver assistindo, quem não tiver adquirido, olha, o autor de livro ele ganha muito pouco por isso, sabe? Ele ganha 10% lá das livrarias e tal. A gente escreve muito mais por uma questão de sacerdócio. É ouvir isso que a aluna falou, está sobre a minha mesa. Eu tenho relatos de alunos que falam: olha, eu consegui reverter uma situação que estava aqui para um cliente, e isso para mim é um sacerdócio mesmo, sabe? É de ouvir que a gente escreve para contemplar. E esse livro, ele teve uma paixão tão grande, que ele é o seguinte: ele foi objeto de uma pesquisa empírica, ou seja, graças ao Dr. Vitor Souza, juiz federal amigo, que foi meu orientador na banca de mestrado, o Vitor Souza simplesmente conseguiu que a AJUF, Associação de Juízes Federais do Brasil, pedisse que os juízes federais de todo o Brasil respondessem ao questionário que eu fiz por ocasião da pesquisa. E a doutora Ana Carolina, que era presidente do Instituto Brasileiro de Perícias Médicas, ela conseguiu que os médicos peritos de todo o Brasil, uma amostra grande, né, respondessem aqueles quesitos. E os resultados desses questionamentos que eu fiz é que resultaram num gráfico dizendo: olha, isso é verdade. Se 100% dos juízes consideram que o juízo que se faz sobre a prova é um juízo de probabilidade, então isso tinha que ser até normatizado para gerar segurança jurídica, né? Se 83% dos médicos responderam que eles precisam de formação continuada, ou seja, de mais curso de extensão para aperfeiçoar a sua prática, então o CNJ tem que ouvir isso, porque é uma pesquisa empírica, né? Então isso aí confirma o que vocês reclamam, que tem um grande problema de insegurança com as respostas lacônicas, superficiais de muitos peritos que atendem Brasil afora, né? Muito bem, muito bem. Rosa, temos mais perguntas? Tem uma pergunta aqui da Ana Lúcia. Se a perícia por a análise, eu estou lendo que ela escreveu, a documentação médica, se existe algum prazo, ou ela permanecerá, essa modalidade, em parte, prejudica o segurado em razão das proibições, o que fazer? Eu não entendi muito bem o início da pergunta, porque eu acho que ficou meio cortado. Ela colocou... Leia, se a perícia, tudo bem. Se a perícia pela análise, a documentação médica, por a análise,
a documentação médica? Se existe algum prazo ou ela permanecerá? Essa modalidade, em parte, prejudica o segurado em razão das proibições. O que fazer? Olha, eu vou tentar, eu não entendi muito bem o que ela quis dizer. Eu acho que ela falou de uma época em que se analisava, fazia experiências somente com base em documentação médica. Teve uma época que nós tivemos aí a Covid, em que fazia análise só pelo documento. Né? Isso, de certa forma, era sim prejudicial, porque tinha uma delimitação de tempo, tinha lá, só valia durante 3 meses, e às vezes a incapacidade da pessoa era mais tempo, era 6, era 7, 8 meses, né? E isso prejudicava a pessoa. Naqueles casos, no passado, o que era recomendável? Não fazer a opção pela perícia, pela documentação só, e sim a opção pela perícia presencial, pela perícia em que a pessoa fosse investigada com uma análise direta pelo próprio médico. Então, recomendava-se, em alguns casos, que a pessoa tivesse mais tempo, que não utilizasse somente a documentação, e sim a análise direta para o médico poder investigar ali as circunstâncias. Até porque eu já vi casos, né? A doutora Maria Helena Carreira Alvim Ribeiro, quando eu assessorava, já vi caso de uma senhora em que o médico declarou que aquela pessoa estava capaz, que era uma senhora muito assim, trabalhadora rural, e ela falou que ela tinha um problema de ulceração, né, de úlcera na pele, e o médico não pediu para a senhora levantar a saia, né? Ele analisou só a documentação dela, e ele disse que ela estava capaz para o trabalho. Quando aquela senhora foi chamada para uma perícia, que o advogado impugnou e trouxe aos autos uma foto da ulceração dela na perna, a doutora Maria Helena convocou uma audiência, né? Ela fez uma audiência de instrução e fez uma constatação in loco, chamou a senhora na sala, verificou a ferida e ela desconstituiu o laudo médico e ainda pediu para que aquele médico fosse destituído da função pericial, tendo em vista que ele colocou em flagrante situação de risco uma senhora por não ter feito o munus adequado. Se ele sabe que a ferida estava ali, independente de ser uma senhora ou uma mulher, ele teria que fazer a investigação, verificar como estava a ferida estava aberta, exposta a vários agentes patogênicos, né? Então ela estava incapaz, principalmente no trabalho rural, né? Isso. Pois é. Bom, vamos aqui a umas perguntas que eu já havia recebido, doutor Alan, uma coisa prática aqui. Por exemplo, essa aqui. É válido recurso administrativo de perícia desfavorável? Olha, depende. Às vezes o erro foi um erro administrativo muito crasso. Houve um erro ali do servidor que colocou uma informação inadequada. Ou, por exemplo, um médico, o advogado, muito bom, eu sempre recomendo para os alunos, olha, antes de você entrar com qualquer pedido, você tem que conhecer o histórico médico, o ISCRE, você tem que baixar lá os laudos médicos da pessoa para ver quantos exames ela fez. Às vezes, aquela pessoa teve 10 perícias realizadas com as mesmas circunstâncias, e aí apareceu um médico do nada, alienígena, que não leu os laudos anteriores e colocou lá uma doença que não é sequer aquela que a pessoa tenha. E deu que a pessoa estava capaz para o trabalho. Esse é um típico caso que caberia um recurso administrativo e que ele seria muito mais assim... eu falo para os alunos que, como se a gente, quando está falando de processo, nós estamos com um revólver com 3 munições só. Se a gente gastar logo a primeira de cara indo para o processo judicial, muitas vezes você está correndo o risco de ter um juiz lá, como dizia o amigo Guilherme Portanova, né? Aquele rolo compressor nos direitos, né? Um juizado especial daquele que atropela os direitos e você não tem mais como discutir a matéria. Então, se no âmbito administrativo você encontra algo que pode ser demonstrado com uma certa facilidade, por que você vai gastar aquele cartucho já indo direto para a via judicial, se você pode ter mais uma tentativa de obter o êxito na seara administrativa, né? Então eu recomendo para esses casos. Agora, os casos em que você teve realmente uma fundamentação na perícia, que divergiu, tá, do documento médico que você tem, aí talvez seria melhor, né, você já ir direto para a justiça, porque também vai depender do tempo de demora disso numa agência. Determinadas agências julgam mais rápido, outras são muito lentas, né? Então nós temos aí circunstâncias regionais
que vão identificar se é melhor ou não você proceder na seara administrativa. Boa noite, doutor Fernando Rubim. Olha, quero registrar a presença, quero registrar a honrosa presença do doutor Fernando Rubim, que chegou para participar da nossa live. Doutor Fernando Rubim, que já esteve aqui algumas vezes e sempre trazendo muita riqueza para o programa no seu conteúdo fabuloso. O doutor Fernando Rubim é mestre, é doutor, é sócio fundador do G4. Já estamos com 18 obras editadas, professor, ou já ultrapassou esse número? 19. 19 obras atualíssimas, inclusive, sobre o processo judicial previdenciário, e nós temos a honra de recebê-lo mais uma vez. Seja bem-vindo, professor Fernando Rubim. Obrigado, doutor Ney, pelas palavras aí, pela abertura. Quero mandar um abraço aí para a Rosa também, professor Alain. Prazer estar dividindo o espaço aí. Desculpa, eu acabei me atrasando. Hoje era uma aula de abertura de um curso meu, então acabei perdendo um pouquinho aqui o início, né? E queria agradecer a possibilidade aqui no curso, né, no espaço aqui da Rede Previdência, dizer que o espaço eu me sinto muito à vontade sempre, e por isso sempre que me chamam aí para colaborar de alguma maneira, mesmo que em atraso, eu venho para fazer o debate. O professor Fernando Rubim é reconhecido como mago do processo, e ele tem uma paixão intensa pelo que faz. E, entre outros, ele tem um time de elite do professor Fernando Rubim, que realmente é uma senhora preparação. Mas nós vamos falar ainda sobre os cursos do professor Fernando Rubim. Agora, eu queria lhe colocar aqui no debate, professor Fernando Rubim. Eu quero saber o seguinte: a persuasão racional, ela é admissibilidade ou é valoração da prova? Eu achei interessante quando tu fizesse o convite aí, do tema, né? Eu achei um tema bem desafiador, trabalhar essa questão da perícia, mas nessa perspectiva da persuasão racional, né? Porque partindo para a expressão mesmo, né? Persuasão racional, eu estou com um pouco de retorno, não sei se vocês estão com o áudio aberto, né? Tem que desligar o áudio aqui, peraí. Eu acho que vocês têm que, quando fala, tem que desligar o áudio, senão me dá retorno. Dá retorno para quem está falando. E aí melhora para o pessoal que está nos acompanhando, acho que também. Boa. Porque se a gente pegar, né, a expressão persuasão, né, persuasão, a gente está trabalhando de convencimento. Sistema de persuasão, né? E racional, né? Então é um sistema de persuasão que tem alguns fundamentos evidentemente técnicos. É assim que a gente pode interpretar a expressão usada aí pelo programa para trabalhar com a questão da perícia. Mas na forma, melhor dizendo, como ela é posta no código, né? Não há dúvidas que persuasão racional se relaciona à valoração da prova, né? Uma livre, uma forma de motivação na escolha das provas pelo juiz no julgamento de um determinado caso, né? Persuasão racional. Então, a admissibilidade da prova, ela estaria relacionada com esse ingresso da prova no processo. E essa admissibilidade, então, no meu entendimento, ela não tem nada a ver com persuasão racional. A admissibilidade da prova, o ingresso da prova nos autos, ela tem a ver com fatos controvertidos.
Ela tem a ver, a prova envolve fato, não envolve direito, né? Mas ela tem a ver fundamentalmente se aquele fato, se aquela circunstância fática ela é controvertida. E aí pegando a pedaço final da frase ali do professor Alain, que já me fez refletir sobre o tema do nosso encontro, que é o seguinte: muitas vezes, professor Alain, tem que reconhecer que o processo judicial providenciário ele se torna perigoso porque o juiz ele não interpreta bem aquilo que aconteceu na via administrativa. Né? Tem matérias incontroversas lá que ele passa a tornar controvertido no processo. Mas está errado isso. Se o fato é incontroverso na via administrativa, que, aliás, o segurado poderia estar recebendo, se ele continuasse, né, professor? Se ele investigasse, se ele aprofundasse a questão recursal, a questão mesmo da revisão administrativa, em alguns determinados cenários, até porque o prazo lá de decadência é de 10 anos, aí ele atravessa para a via judicial. E atravessa para a via judicial, correndo os riscos daqui a pouco, e me dói falar isso, né? Porque o Ney falou, e é verdade, pela minha paixão, né, pelo processo, mas a gente tem que ver que a gente corre menos riscos. E daqui a pouco o julgador ele está tornando controvertido uma matéria que era incontroversa. Na minha área mais específica desse de trabalho, o benefício vinha sendo acidentário, considerado acidentário. Aí entra aqui no processo judicial para fazer perícia se teve ou não acidente de trabalho. Mas se nem as partes discutem isso, por que o juiz ele vai discutir uma situação dessa? Então aqui o juiz que ele, sob o pretexto de fazer justiça, e a gente sabe como o inferno está cheio de justiceiros, sob o pretexto de fazer justiça, ele vai começando, o professor Savari vem falando muito sobre isso, ele vai começando a entrar em áreas que não deveria entrar. E aí abre, evidentemente, né? Vai abrir o cadáver, vai tirar o caixão lá, de tudo pode acontecer. Inclusive, viu o perito dizer que não é acidente de trabalho. Inclusive, dizer que não teve nada daquilo que foi constatado na via administrativa. Então, o cuidado que se tem na admissibilidade da prova é um cuidado realmente para se examinar quais são os fatos controvertidos. E aí o advogado que está nos acompanhando, tem que ver o seguinte: eu estou deixando claro isso ou estou induzindo o juiz em erro também? Porque o advogado é o primeiro juiz da causa. Então ele está deixando claro na petição dele o que é fato controvertido e o que não é fato controvertido? Ele sabe que, por exemplo, o Código Acidentário 91 é um código que já veio desde a via administrativa, assim, ou ele que também sabe pouco, quase nada, e que induz, Ney, o juiz em erro, tornando controvertido uma matéria que lá no processo administrativo previdenciário nunca teve problema. Só para um exemplo, que eu recentemente fiz uma mentoria, a empresa pode fazer, né, professora Alain, o nexo técnico, discutir o nexo técnico lá, epidemiológico, pode fazer defesa fazer uma defesa administrativa, a empresa pode levantar, mas nada foi feito. Aí agora o juiz vai tornar controvertido o fato que não foi nem pelo INSS, nem pelo empregador, e muito menos pelo segurado na via administrativa. Só para a gente contextualizar uma questão. Então, essa questão da persuasão racional, ela não me parece que entra na admissibilidade, porque a admissibilidade tem outro setor, que é o foco, que é essa questão do fato ele ser ou não controvertido. Então a gente tem que examinar essa perspectiva aqui do fato ser ou não controvertido. Agora, feita a prova, ela precisa ser avaliada. E aqui tem um dos problemas que seria importante a gente também ouvir o professor Alain no debate, né? O juiz não pode pré-julgar a causa. Então, o que faz o juiz que pré-julga a causa? É o juiz uma juíza, evidentemente, né? O julgador, que ele começa a fazer essa persuasão racional, começa a se convencer com a instrução em aberto. Isso é gravíssimo. Por quê? Porque aí a magistrada começa a confundir a admissibilidade e valoração. E começa a indeferir prova pelo pré-julgamento que faz da causa. Exemplo.
que eu já tive audiência, inclusive, né? Doutora, magistrada, fazer audiência. Doutora, é o seguinte, eu trouxe 2 testemunhas para falar de um determinado fato. E as testemunhas podem falar sobre esse fato, presenciaram o acidente, presenciaram o evento e tal. Doutor, eu vou indeferir, porque a perícia foi clara com relação a isso. Não, doutora, a senhora está pré-julgando a causa. Isso aqui é uma audiência de instrução. Não é o momento de sentenciar, tá? O processo está aberto. Eu estou trazendo 2 testemunhas. O argumento de indeferimento é um argumento que não guarda relação. A senhora está usando persuasão racional, que é o movimento de valoração da prova, para indeferir um determinado meio de prova. Estou tomando medidas equivocadas. É que é o seguinte, doutor, para mim o laudo foi claro. E aí fica difícil ouvir as testemunhas. Não, mas é que é o seguinte, o laudo foi claro, mas o laudo foi, pela minha parte, né, foi impugnado. Eu posso ter um laudo claríssimo, professor Alain, mas um laudo totalmente equivocado. E um laudo claro, bem feito, com fotografia. Quantas vezes já não vi assim? Mas o que importa aqui, Excelência, com todo respeito, é que o fato continua controvertido. Porque foi impugnado. Olha lá, evento 150. Olha o pau que eu dei no perito aqui, ó. Uma impugnação técnica, né? Juntei lá do assistente técnico, fiz a impugnação, disse por que estava errado. Então eu não perdi o meu prazo de impugnar, eu impugnei. Se eu deixei o processo vivo por meio de impugnação, o fato segue controvertido. E se o fato segue controvertido, Excelência, eu tenho direito à admissibilidade. Aí que vem o direito à prova. O direito à prova é o direito à admissibilidade da prova. A valoração é um conceito de persuasão racional mais atrelado a uma função do juiz. E aí eu estou discutindo o mérito. Se eu vou recorrer, se eu acho que o juiz foi justo, se eu acho que outras provas deveriam ser valorizadas, se eu acho que ele foi muito simplista na avaliação, se eu acho que a fundamentação foi incompleta. Mas é muito importante que a gente deixe claro que a admissibilidade da prova é algo que envolve os fatos controvertidos. E a gente está perdendo muito isso no processo previdenciário, especialmente no juizado. Porque os juízes vêm criando outras regras para indeferir prova. Outros cenários, né? Especialmente no PPP, na aposentadoria especial, cada vez tem uma regra diferente para não determinar a produção da prova. Mas, ora, se não é no processo em que a gente vai fazer prova, nós vamos fazer prova onde? É isso que está me assustando um pouco. Porque o processo administrativo, muitas vezes, dá resultado, outras vezes não dá. Aí o segurado, a segurada, tem a sua última expectativa no Poder Judiciário. Né? Sou pena de fazer coisa julgada e não poder rejusar. Então, essa prova, no âmbito da admissibilidade, é fundamental para que ela, pelo menos, entenda por que perdeu o processo. Tá? A partir do momento em que o juiz indefere a prova, ainda mais pré-julgando a causa, nós temos, então, esse problema de acavalamento entre admissibilidade e valoração, que me parece que gera um prejuízo grave. Aí, só para encerrar essa minha introdução, a gente vê a jurisprudência errando muito nisso. Né? Do tipo, eu alego cerceamento de defesa. Dentro do que a gente está colocando aqui. Cerceamento de defesa, tecnicamente, em matéria processual, o que é? Eu não consegui fazer a prova. É a admissibilidade da prova. Cerceamento de defesa. Né? E a gente vê argumentos assim, nos mais diversos tribunais, inclusive do STJ. Cerceamento de defesa. Prova pericial, não realização. Sistema do livre convencimento, sistema da persuasão racional. Se o juiz indeferiu a prova, ele deve saber por que está fazendo isso. Tem liberdade. Tudo errado. Mas é um conceito que me apavora. Abriram de novo o áudio aí, que eu estou tendo, voltei a ter eco, já vou acabar. Mas me apavora o grau de aberração do conceito, porque ele dá um cheque branco para o juiz indeferir pelos seus mais variados motivos.
o indeferimento de prova. E o juiz, na admissibilidade da prova, repito, o juiz não pode ter essa liberdade. Por quê? Porque essa liberdade na produção da prova, ela tem que estar na mão das partes. Por uma justificativa por um motivo muito claro. O juiz não começa processo, o princípio dispositivo, é o que eu estava falando na minha aula inaugural aqui do meu curso do time de elite. Se o juiz não começa processo, prestamos atenção, se quem começa processo é a parte, princípio dispositivo, se quem delimita os fatos e os pedidos é a parte, é a parte que deve, pelo menos na via da admissibilidade, requerer as provas que entenda necessárias para o convencimento do magistrado. Então o juiz não pode ter liberdade na admissibilidade da prova. Ele tem que ter liberdade na valoração da prova. E isso está previsto expressamente, para quem acha que eu estou falando alguma bobagem, está expressamente previsto em 2 artigos que falam, e te respondendo objetivamente aí. O artigo 370, que fala de admissibilidade, e que dá pouca liberdade para o juiz, porque a admissibilidade tem a ver com a função do advogado de produzir a sua prova, sob pena de regras do ônus da prova. Tanto essa função está na mão do advogado que ele é penalizado se ele não cumprir com o seu ônus da prova. Mas então ele tem que ter liberdade para fazer essa prova. E agora a liberdade para o juiz, então, artigo 371, é na valoração, é na motivação. Ele no escolher sem hierarquia de prova as provas que ele entendeu mais interessantes para o julgamento da causa de forma legítima de forma justa, né? E aí se a parte se sentiu prejudicada nessa parte de mérito, isso não é cerceamento de defesa, isso é recorrer do mérito para que outros elementos de prova possam ser examinados e, enfim, o tribunal adotar uma solução de mérito diversa do juiz de primeiro grau. Tem que colocar áudio aí, ô Ney, que você tá sem áudio. Tá sem áudio. Ney, você tá sem áudio aí. Tá sem áudio, Ney. Tá sem áudio. Agora. Doutor Alan, vamos aqui mais uma questão prática que já haviam me indagado. Se há diferença na análise pericial médica administrativa e judicial. O Ney, antes de responder essa aí, eu posso só dialogar um pouquinho com o Fernando aqui, em concordância com as coisas que ele falou aqui? Pode? Pode. A gente perde o time aqui, mas eu vou registrar. Eu só quero lembrar a vocês que nós marcamos a live de 1 hora. Nós já vamos com 1h15, não é? Não, vai ser rápido, é porque... Eu sei que o doutor Fernando Rubim é acostumado a dar aula de 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, certo? Eu só estou lembrando aí a vocês. Então, por gentileza. Ô, Fernando, olha só, essa irresignação que você está demonstrando aí é uma tristeza para todo mundo que atua com processo, né? E eu sou um permanente resignado com o problema por ser servidor da Justiça Federal, por ter assessorado juízes muito bons, né? Do tipo a doutora Maria Helena Carreira Alvim Ribeiro. Ela era uma juíza que ela praticava aquilo que o professor Márcio Carvalho Faria fala no livro dele. Eu não sei se você já leu esse livro aqui. É um livraço sobre essa crítica. Ele fala a lealdade processual na prestação jurisdicional, em busca de um modelo de juiz leal. E ele vem falando algumas coisas que corroboram tudo que você falou aí. Olha os títulos e os subtítulos que ele coloca. O fetiche da celeridade, a efetividade perniciosa, a ofensa à cooperação e o abuso judicial, a prestação jurisdicional desleal, a síndrome dos modelos pré-concebidos, né, que é o juiz que julga, né? Assim, é uma crítica maravilhosa que ele faz e que corrobora essa irresignação que é, tá vendo? Ele tem. E o Marcinho, assim, ele foi brilhante nesse livro, assim, no sentido esse aqui, né? Ela tá mostrando que o pessoal... Esse aí mesmo, né? Eu dialoguei muito com ele na tese de doutorado, com o livro, então... Parabéns pela indicação.
e aí ele coloca isso. E assim, os juristas, né, os jurisconsultos, mas também os próprios ministros, né, eles estão, muitas vezes, aí eu digo de um problema de política judicial, né? A gente começa a falar em termos sobre jurisprudência defensista, nós começamos a dizer questões do tipo, um juiz não é suficiente para julgar 10 mil processos, e aí você tem fenômenos sociais que atrapalham isso tudo, que aí a gente, quando vai dar aula, está tentando ser o mais prático possível, né? No sentido do quê? Tentar evitar esses caminhos perniciosos da melhor forma possível, que não está muitas vezes atrelado ao que o Código de Processo Civil diz. Porque aquilo está escrito lá. Era fácil do juiz chegar e cumprir o que está escrito. Porém, o que acontece? Quando o Marcinho fala que há uma celeridade perniciosa, que há uma confusão entre princípios, por quê? Porque você pega um estagiário de segundo, terceiro período fazendo a sua sentença. Você pega aquele servidor completamente desatualizado, que nunca estudou processo, e põe para fazer despacho de decisão, e muitas vezes indefere aquela sua impugnação. Quando você falou em impugnação, que você fez a impugnação, foi uma pergunta que eu fiz na minha dissertação de mestrado, dizendo o seguinte, Fernando, eu perguntei o seguinte, para os peritos de todo o Brasil e para os juízes de todo o Brasil, num questionário, a simples afirmação do juiz de que o perito goza de confiança do juízo é suficiente como fundamento idôneo de decidir em desfavor de uma impugnação feita pelo advogado? Claro que não. Por que não? Porque quando você impugna uma perícia, você está relativizando a confiança que o juiz teria naquele perito. Ele tem que ser permissivo para admitir a sua prova e ele permitir, inclusive, as outras medidas que foi a que você fez. Você impugnou, você relativizou a conclusão do perito, principalmente se você tiver trazido argumentos técnicos, né? E, em seguida, você pediu prova testemunhal com base numa premissa que você, que é processualista, sabe, que o juiz ele não é o único destinatário da prova. Chega lá no segundo grau, você vai querer rediscutir a validação daquela prova? Ora, então, é a falsa premissa de que o juiz é o destinatário da prova, inclusive corroborada por decisões do STJ, né? Que são usadas, inclusive, para corroborar essas excrescências processuais, é que permitem que eu diga para você, nós só temos 3 munições. É permanecer no ambiente administrativo. Enquanto você é instruído da melhor forma possível lá, buscando uma cognição mais plena, mais suficiente, para quando você chegar no processo judicial, você já está com uma maturidade tão grande, ser sincrético, e ser objetivo, e trazer isso que você falou, e ser ponto em controvérsia. Eu não quero nem perícia nesse caso, estou discutindo aqui qualidade de segurado, né? Eu não quero perícia. Se ele determinar, olha, eu só tenho como recorrer disso, porque alguns juizados especiais admitem recurso nominado com força de agravo. Outros não admitem, então você vai ter que mandar de segurança. Você vai ter que fazer todas as medidas coercitivas, inclusive correição parcial, quando o juiz estiver atrapalhando uma questão, porque está querendo julgar algo que é incontroverso, né? Então, aí que o advogado vai ter que fazer sustentação oral, vai ter que pedir para despachar, porque muitas vezes quem está decidindo daquela forma não é nem o próprio magistrado, né? Então, assim, são questões da prática que colocam realmente um universo triste que a gente tem que trazer, às vezes, em sala de aula. É difícil, às vezes, colocar no livro com a coragem que o Marcinho teve para colocar, né, tapeando, né, o sistema de justiça, mas é uma realidade, uma infeliz realidade. Muito bem. Então, vamos à resposta da pergunta. Você pode repetir a pergunta, então? Se a perícia administrativa é a mesma da judicial? Não, completamente. A pessoa perguntou se há diferença na análise pericial, médica, administrativa e judicial. Exatamente como ela colocou. A priori eu faço uma crítica também humana, né? Porque existem pessoas que têm empatia, tem pessoas que não. Eu já vi peritos já do INSS que eram super empáticos e eram super profissionais, usavam a sua profissão como sacerdócio, faziam uma análise adequada, fundamentada, que é até difícil de você rebater. Isso gera paz social, porque foi como o Fernando Rubim falou. Às vezes a pessoa só quer uma resposta fundamentada, não que ela seja positiva ou negativa, né?
Então, às vezes, aquele perito lá administrativo, ele tinha muito mais condições técnicas até de ser melhor do que um perito judicial pelo problema social que nós temos. São muitos peritos judiciais que são clínicos, não têm formação em perícia médica e nem em medicina do trabalho, desconhecem, às vezes, as questões relacionadas à matéria, né? Ou seja, o conceito de incapacidade laboral, ele desconhece qual é a diferença entre incapacidade e deficiência, ele desconhece o que é um nexo causal e um nexo consequencial, ele não sabe o que é profissiografia, que são questões fundamentais para que ele exercite uma atividade de perito, né? Para ele ser chamado realmente de perito, ele teria que conhecer minimamente esses tópicos. Então, quando um advogado impugna e apresenta a tecnia daquele perito, o Código de Processo Civil prevê que aquele perito pode ser substituído pela tecnia. E aí eu digo que a figura do assistente técnico o assistente técnico pericial, que não se confunde com o médico assistente, né? Que é a figura que está ali trabalhando para auxiliar também na formação da cognição, que eu acho que muitas vezes o advogado é até capaz de trazer esses elementos procedimentais que relativizam a conclusão do perito. Porém, diante de um preconceito do juiz de dizer que o advogado não é médico, às vezes, em alguns casos assim que a pessoa pode custear, eu recomendo que traga o assistente técnico pericial sim, para na matéria médica ele poder fornecer elementos que relativizem a conclusão lá daquele perito. Então, a perícia judicial é diferente porque os médicos peritos judiciais, na maioria das vezes, não têm formação em perícia médica nem medicina do trabalho, e o perito do INSS ele passa por um curso de formação, inclusive, para aperfeiçoamento na carreira. É recomendável, já tivemos instrumentos normativos recomendando que ele se especializasse, né, em matérias correlatas à perícia. Então ele teria muito mais capacidade técnica, até porque ele tem um manual de perícias, né, da própria Previdência Social para embasar, que é um manual muito bom em termos normativos. O anterior a esse era melhor, né, em termos normativos, até para o advogado usar, olha, não cumpriu essa etapa, não fez isso. Uma pessoa soldador de altitudes que ingere medicamento tarja preta, cujo efeito colateral é sonolência e visão curva, né, ele está enquadrado no conceito de incapacidade funcional de produtividade, que é o conceito implícito de incapacidade, quando o exercício profissional pode gerar risco à saúde e à integridade própria ou de terceiros, né? Então, se você tem um elemento desse que é procedimental, está escrito na norma, né? E você usa isso para rebater uma conclusão de um perito, né? Se você tem um juiz que realmente seja permissivo com a prova, você tem a possibilidade de relativizar e pedir, inclusive, uma nova perícia. Não considero que voltar laudos para que a pessoa complemente, para que o perito complemente, seja útil no sentido de eficiência, de efetividade, quer dizer. Por quê? Porque nós temos aí um problema humano, né? A vaidade prospera de forma que o perito acha que se ele volta atrás numa conclusão porque impugnado por um bom advogado, ele estaria dando uma declaração de que ele realmente não tem a técnica adequada. Então, são muito raros, eu acho que eu não vi nenhum que voltasse atrás, mas já vi quando você nomeia um novo perito, tá? Ele divergindo do seu colega de profissão. Ok, professor Alain. Quero lembrar aos nossos telespectadores que deixem as suas sugestões de próximos debates que nós poderemos fazer aqui no Ao Vivo Doutor. Muitos e muitos debates aqui são realizados justamente atendendo às suas solicitações, às suas sugestões. E mais uma vez eu quero lembrar-lhes do nosso próximo Ao Vivo Doutor, que será no dia 17 deste mês de maio e que estaremos com as presenças dos doutores André Vasconcelos e da doutora Jane Berwanger, trazendo aí para a gente os aspectos práticos das aposentadorias rurais. Bom, doutor Fernando Rubim, de que forma deve ser feita a impugnação do laudo pericial?
Essa pergunta que vale milhões, né? Mas eu vou responder, na verdade, querendo fazer uma pergunta pro Alain, que é o seguinte, para ver se a gente entra num consenso com relação a essa questão do que o código fala da metodologia, né? A metodologia do laudo, assim. E aí eu tô fazendo um bate-papo mesmo contigo, aproveitando a generosidade que eu sei que o Ney nos dá para fazer esse debate, que é o seguinte: eu vejo com uma certa preocupação quando o código fala assim que a parte pode impugnar a questão da metodologia do laudo, né? Porque eu quero só fazer um parênteses contigo, no debate contigo, que é o seguinte: eu não posso ter dois médicos, dois peritos, que usem a mesma metodologia e eles acabam concluindo de forma diferente, por exemplo, em benefício por incapacidade, com relação à gravidade. O que tu acha dessa questão assim? Eu não estou discutindo o método em si, eu estou discutindo que eu não vou entrar nas questões se tem vaidade, se não tem, porque certamente tem, né? Mas se tiver um método razoável, isso vai determinar que os peritos, que eu tenho daqui a pouco 2 peritos que vão chegar à mesma conclusão. Tu já pensou sobre isso, essa questão assim, do código? Ô, Fernando, só para a gente ver o artigo específico, ele tá falando lá no 359, deixa eu ver aqui qual é o artigo, você lembra do artigo que fala da metodologia? Eu lembro. Ele fala lá na questão da perícia, ele é um tanto quanto aberto, assim, né? Eu acredito que ele não tenha realmente objetivo. Achei, da prova pericial aqui, 464. Aí ele fala o juízo deferir necessário, de ofício, a prova técnica e tal. Eu fiz, inclusive, o comentário assim que saiu o Código de Processo Civil, eu fiz um artigo comentando isso sobre a perícia, falando que um parâmetro mínimo de norma sobre a perícia em termos de procedimento, ele geraria uma certa segurança para o advogado trabalhar exatamente para corrigir a falta de método. Por quê? Porque a ausência de método ele provoca, a meu sentir, na minha concepção, uma possibilidade de arbítrio. Quando você não tem, então, vamos pensar numa questão garantista processual, né? Então, o que eu tenho normas postas, que elas valham para as pessoas da mesma forma, então eu tenho uma garantia de que eu não vou permitir um arbítrio, que eu vá decidir como ocorre hoje em dia com base em ilações. Né? O médico, por exemplo, vê que uma pessoa não está queimada de sol e ele diz que por isso ela não é trabalhadora rural, né? Enquanto você vê uma série de mulheres boia-frias se protegendo completamente do sol porque elas continuam sendo vaidosas e elas não querem ter câncer de pele, né? Então, um preconceito ele supera muitas vezes uma metodologia de análise que deveria não passar por juízos pré-concebidos e pré-conceituosos para a formação de uma opinião ou de uma conclusão. Sim. Então, com base nisso, eu entendo que se a metodologia utilizada ela tem... Vou te dar um exemplo. Ela tem lastro científico comprovado, se ele tem uma referência bibliográfica autorizada para dizer que o método que ele utilizou foi um método adequado, eu entendo legítimo. E se você tiver um outro superando aquele método, por exemplo, nós tínhamos lá a NR15 ou a norma da Fundacentro, lá na classificação, né, das perícias para você fazer a dosimetria ali do audimilímetro, né? Isso, você vai fazer a audição. E aí você via que aquele método era insuficiente para chegar a uma conclusão adequada ou inadequada. Então, isso eu acho, Fernando, na minha concepção, que faz parte de um jogo processual, né, em que você entra naquele sistema de permissividade da prova. Se você é um cara que, é um cara que trabalha para grandes pessoas, para pessoas que podem pagar e etc., e você quer contratar um assistente técnico que vá demonstrar que uma metodologia usada para alcançar um resultado de um perito ela é inadequada,
eu não vejo por que permitir que esse diálogo seja feito no processo, para que aquele que, aí entra na questão de persuasão racional, que conseguiu persuadir melhor, ele alcance uma cognição favorável para o seu cliente em torno do juiz. O que não poderia é o juiz impedir, né, que as pessoas trouxessem as fundamentações das suas análises técnicas, né, de forma a manter um padrão, sendo que a ciência ela nos permite divergir a todo momento. Se não fosse um jurista que me contrariasse no que eu digo, eu não ia evoluir nunca na minha próxima atualização. Eu digo isso, Alain, permitindo o diálogo assim, porque eu acho que é aqui que a gente enriquece mais a questão, né? Porque eu vejo essa questão de permitir, de falar em método, né? Ele usou o método adequado. Sim, mas, tudo bem, mas ele usou a bibliografia coerente, tal, americana e tal. Por exemplo, a matéria de Ler Duarte, que eu vejo muito isso, né? Lesões processuais repetitivas e tal. Ele usou o método adequado. Mas então o juiz está vinculado ao resultado? Se ele usou o método adequado, o juiz está vinculado ao resultado dele? Porque algumas expressões aqui processualmente que eu até critiquei aqui na minha aula anterior, né? O juiz usou assim, ó. O método não foi impugnado e tal, não sei o quê. Homologa o laudo. Como assim? Aí eu entrei com várias declarações agora, né? Como assim o senhor como homologa o laudo? O senhor não está para homologar nada. Porque a prova, o senhor de magistrado, porque o laudo é mais um meio de prova. Mas e aí, fazendo esse debate que eu estou fazendo com a Alain, embora o método tenha sido acolhido, que não tenha sido impugnado, mas eu não posso ter outros resultados científicos? Pode, velho. Com outros métodos? Pode, é aí que está. O juiz, nesse caso, ele valorou a prova. O juiz não pode se convencer, Alain? Pode. Racional com base em outros elementos que não pode e deve. Isso é que eu falei, a permissividade. Ele pode e deve permitir que você contrarie, que você fale, olha, existem outros métodos, o método aqui é o método... E aí você vai relativizar a valoração que ele fez da prova, porque isso pode ser discutido em segundo grau. Olha, ele valorou, então tem juiz, por exemplo, que entende... Tá? Vou te dar um exemplo de rural, né? Que entende que uma prova única produzida lá no início da vida do cara, ela não é início de prova material suficiente porque ela não atinge o período que a pessoa queria comprovar, não é contemporânea. E aí vem você, no segundo grau, dizendo, olha, o critério jurídico que ele usou para valorar a prova difere do critério jurídico de valoração usado pelo STJ, que já convalidou a tese de quê? De ampliação temporal da eficácia prospectiva da prova material corroborada pela prova testemunhal. É esse que é bacana do diálogo, é o juiz poder valorar usando o fundamento. Ele fundamentou em quê? Muito rasamente. Ele fundamentou que o método foi homologado, mas assim, isso não é uma fundamentação que o Código de Processo Civil exige que o juiz faça. É isso porque é isso? E acabou? Não, peraí. E aí ele permite que você relativize essa prova, demonstrando que existem outros métodos, tá, a serem aplicados. É isso que eu falo de permissividade. Agora, o juiz vai sempre optar por uma ou por uma outra conclusão. Agora, a forma que ele fundamenta isso é que te dá a possibilidade, penso eu, de argumentar em termos recursais para superar aquele entendimento dele. Sim. Só para te responder o que perguntou, o 473 do Código, 473. Ele, no parágrafo primeiro, ele diz que no laudo o perito deve apresentar linguagem simples, coerência, sua fundamentação, indicando como alcançou suas conclusões. Então, aqui ele está trabalhando... Aqui no inciso 3 ele fala a indicação do método utilizado. Esclarecendo, olha a falha do seu juiz aí, ele não esclareceu, demonstrando que o predominante feito pelos especialistas da área de conhecimento da qual se originou. Então, assim, aqui ele permite, aqui ele foi bem exauriente, né? Ele permite que muitos peritos não vão fazer isso aqui. Eles vão apresentar o método e pronto, acabou. Esclarecer, tá, mas tudo bem. Agora, o fato de... Esse é o debate central, né, que chama a atenção da nossa audiência. Isso que é muito importante. O fato, mesmo que eu concordo com o Alain, que muitas vezes o perito não vai fazer isso. Mas se ele... Atenção, artigo 473, uso 3 do Código de Processo Civil. Mesmo se ele indicar o método, mesmo se ele esclarecer e demonstrar ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento que se originou, por exemplo, perda auditiva, PAIR, né?
Isso significa que ele não possa ser impugnado, esse laudo oficial, tecnicamente pelo assistente? As conclusões que ele chegar? Claro que ele pode, sempre pode. Ué. O código, ele não. O código, aí que eu entendo na minha leitura do código, é que ele fala que o laudo pericial deverá conter. Ele não fala que o laudo pericial estará exaurientemente completo e definitivo, formando a cognição exauriente do juiz com isso. Ele não está escrito isso. Ele está dizendo que o laudo tem que conter isso. Mas que o juiz vai dizer que atendeu todos os requisitos, inclusive o 479 do CPC diz que o juiz pode utilizar outros elementos de prova para superar, inclusive, esse laudo, mesmo com todos os requisitos dele. Foi onde o Código de Processo Civil ele positivou uma máxima chamada Judex Peritus Peritorum, né, que o juiz é o perito dos peritos, que inclusive você consegue superar algumas conclusões com outras provas que relativizaram essas conclusões. Outras são o quê? Outros métodos, outros médicos que disseram diferentes, entendeu? Então, por isso que eu não acho que o código aqui ele encerra a questão. Na minha interpretação, ele só coloca isso. o que minimamente... E nem mesmo pelo 479, né? Porque eu acredito que ele poderia ter sido melhor escrito essa parte final do 479. O 436 do ACPC 73 ele era muito melhor do que o 479, né? Ele botou esse método aqui na história aqui e eu estou sentindo isso na prática quando, por exemplo, o juiz vem com esse despacho que já me apareceu mais uma vez, né, que o juiz está homologando o laudo. É como se ele exatamente. Mas será que é o juiz que fez esse despacho? Aí a pergunta, né, cara? Para fechar, eu no seu lugar, se fosse numa coisa, vamos dizer que eu tô lá, sou assessor do juiz. Aí tem um colega meu, um barrigudão lá, que só faz despacho, copia e cola. Né? E aí o juiz me autoriza a despachar contigo. Aí chega o Fernando Rubim e vai despachar. Pô, Alan, o que é isso aqui? Homologar? Eu falei, não, isso tá errado, pô. Aí eu chamo o juiz, doutor, aqui, ó, tem que chamar o pessoal da secretaria que tá fazendo despacho, porque isso aqui tá errado, não sei o que, entendeu? Ia mudar, entendeu? Mas aí, infelizmente, hoje o cara tem que saber que quem faz despacho é despachante, né? Olha só. Muito bem, senhoras. Olha só, só me permita mais essa. Essas perguntas, eu estou estabelecendo um debate, concordando em linhas gerais aí com o Alan, né? É um debate riquíssimo. Que me parece que é o ponto mais nevrálgico, até pela minha. Não deu atraso aqui. Mas aí o 4, só para esse 473, que me parece ser um artigo muito importante, lá no parágrafo 3º, Alan, me parece que ele nos ajuda a chegar à conclusão, porque ele vai dizer que para desempenho da função, o perito e o assistente técnico podem valer-se em todos os meios necessários. Então, aqui todos os meios, possibilidade, planilha, mapa, planta, outros métodos. Então, me parece aqui, Alan, fechando o raciocínio, da minha parte de interpretação do CPC, que esse parágrafo 3º do 473, ele indo mais além até do que o 479, ele autoriza o que eu chamo de contraditório técnico. Mesmo que haja o mesmo método, o perito e o assistente, eles podem se enfrentar nas conclusões. Usar o mesmo método, mas não chegar no mesmo resultado. Isso aí. O parágrafo 3º explica melhor o inciso 3º que você estava indicando, falando do método. Ou seja, ele confirma que a tua tese, de que não é um método único. E outra coisa, o parágrafo 3º, quando eu fiz o comentário desse dispositivo, eu disse que esse pode tem um sentido de deve. Né? Porque quando ele fala para o desempenho da função, peritos e assistentes podem valer-se, eles devem valer-se. Porque se ele está ali no munus público de oferecer uma cognição mais plena para o juiz, com a sua tecnia, que o juiz não tem conhecimento técnico que os peritos têm, né? Então eles devem usar de todos os meios possíveis para alcançar uma cognição mais plena do magistrado. Mas é isso. Mas, cara, dava assunto para, né, Nossa, bom demais, né? Bora! Olha, debate riquíssimo mesmo, excelente, e eu, inclusive, já deixo o convite para que nós possamos progredir, né, nesse assunto de perícia, marcando aí uma nova data. Se estiverem de acordo, nós faremos com toda certeza, porque o debate está riquíssimo. Me perdoem por eu ter
com o coração partido de agradecer aqui os nossos telespectadores, renovar o convite para que eles deixem as suas sugestões. E, doutor Alan, quer falar do IPED, quer falar dos seus cursos, quer falar do seu livro? Fique à vontade aí para... Eu acho que a gente, assim, quando é convidado para casa, a gente tem que enaltecer o projeto da casa alheia. Eu não vou fazer convite, não, porque é o seguinte, porque eu acho que o teu programa é muito top, ele é enriquecedor, as pessoas assim, quem é aqui do mundo previdenciário que digita lá Fernando Rubim não conhece? Todo mundo sabe, digitou no Google, vai achar as referências e tal. Eu basicamente, eu te digo o seguinte, eu sou um ideólogo. Esse meu projeto do Instituto que a gente fez, ele não é uma coisa que dá grana. Eu percebo, assim, o Fernando Rubim querendo ficar discutindo, vamos falar mais tempo, vamos. Sabe o que é isso? É o sacerdócio da profissão. Né? É o cara não gostar de injustiça, é o cara sofrer ao ver uma injustiça. Então a gente não está aqui, assim, a gente vem por amor à causa mesmo. No outro lado da página do processo, né? Vamos pensar no virtual, tanto faz, tem um ser humano ali, pode ser você, a vítima de um sistema falho que a gente está vivendo. Eu costumo dizer para juízes, quando eu tenho intimidade de conversar, doutor, agindo dessa forma, amanhã ou depois o senhor pode ser vítima desse mesmo sistema. Você imaginou quando for sua vez, se for sua mãe que tiver com uma patologia incapacitante, e se eu gostaria dela ser atendida e ter um fundamento tão superficial na causa dela? Então eu costumo levar isso, sabe, numa crítica, e eu acho que a doutrina tem esse papel, sabe, de não esmorecer, e tentar, né, tem uma frase do Che Guevara, eu nem sou muito fã dessa, eu não tenho o histórico dele, não sou fã disso, mas ele dizia uma frase bacana, que eu acho que dá para ser aplicada, que é o seguinte, ai que endurecer-se sem perder a ternura jamais. Então a gente pode sutilmente chegar nessas autoridades, o que eu tenho feito é planejado cursos em que a gente às vezes convida um juiz restritivo, sabe, a estar participando de um congresso, chega no congresso, ele ouve gente boa falando, ele, não é que eu nunca tinha pensado nisso, eu já vi peritos se adequando, melhorando os laudos deles, mas é chegar do jeito certo, sabe, para a gente poder tentar melhorar alguma coisa nisso aí. Como beija-flores no incêndio da floresta, né, Ney? Dando a nossa gotinha lá, porque a gente não consegue apagar o incêndio todo, mas se cada um for fazendo a sua parte devagarzinho, a gente chega lá. Beleza? Muito obrigado aí pelo convite, muito bom falar aí com o nosso doutor processualista, Fernando Rubim. Prazer, Fernando, porque vejo suas referências, suas obras. É bom saber que você dialoga com o Marcinho, que é um queridíssimo também, né? Bacana mesmo, tá? Você falou no início aí sobre a questão do juiz herói, né? Que é aquele que quer fazer justiça. Eu sou um ávido leitor do Lênin Streck e ele fala sobre essas figuras, né? O juiz é o juizão herói que quer resolver tudo, sabe? Saindo da inércia dele e indeferindo provas e querendo julgar matéria que é incontroversa. Então é bacana esse debate. Professor, amigo Alan Macedo, sempre estou atento às suas observações e você fala com o coração e tem um senso de justiça social muito grande. Meus parabéns. Doutor Fernando Rubim, é difícil ver uma pessoa com tanta vontade, com tanta garra, com tanta emoção num debate de um tema como esse, por exemplo, da perícia. Mas não é só esse momento, não é? Você realmente tem uma dedicação assim fabulosa pelo direito. Deixo aí à vontade também para você fazer as observações que desejar sobre o grupo de elite, não é? E seus cursos, fique à vontade. Agradeço, Ney. Aí é um orgulho muito grande participar sempre da atividade. Queria pedir desculpas de novo para o pessoal pelo meu horário, pedir desculpa para a Rosa, para o Alan também aí. Né? Foi a primeira vez que dialogamos ao vivo aí, o Rio Alan, e para mim foi vou dizer que foi uma surpresa grata, né? Porque a gente também acompanha o Alan, sabe que ele tem muita qualidade e está aí, né?
exercendo as suas atividades profissionais com reconhecimento em todo o território nacional, né? Mas a gente muitas vezes nota essa dificuldade, né, entre nós também para dialogar, digamos, que estamos do mesmo lado, que não digamos, não estamos tão afastados quanto o Poder Judiciário, né? Agora é boa essa ideia, né, de com jeito, com tato, a gente tentar realmente trazer mais, né, o Poder Judiciário, o próprio Ministério Público, que atua como fiscal da lei, né, em determinadas demandas. A gente vê o Ministério Público que se denomina, né, e com justiça pela Constituição Federal como quarto poder, né, teria que estar, quem sabe, no tamanho do Brasil, mais integrado nessas discussões, mais vocacionado para uma justiça social nas causas individuais, previdenciárias, eu digo, né? Algumas vezes eu noto também, não só da magistratura, mas também do Ministério Público, com alguns bons exemplos, mas também com muitos distanciamentos, né? Agradecer o meu time aí no chat aí, meus amores aí, né? O pessoal que me acompanha, de ter um link, o pessoal que vem junto aí, né? Não vou nominar porque graças a Deus a gente está com o nosso time de elite aí, com mais de 500 membros aí no Brasil todo, estudando processo, e é um trabalho que a gente faz com muita energia, né? Como tu falaste, né, que me acompanha aí mais de perto também, porque hashtag time de elite, obrigado aí, Solino, porque a gente nota, né, que a gente tem condições de mexer um pouco, né? Se é um beija-flor na floresta, se é no incêndio, mas a gente tem o que a gente tem de água, a gente tem condição de alterar, né? De modificar. Então, se a gente está nesse campo social, se a gente optou por fazer esse estudo, esse acompanhamento numa área que é tão sensível, num país de terceiro mundo, né, eu não vejo de outra forma de a gente fazer isso se não for com os dois pés, né, com lama até no joelho, para que a gente consiga, de alguma forma, né, sensibilizar ao debate e também reforçar para o advogado, para advogado que atua no âmbito social, que muitas vezes ele tem mais poder do que ele imagina. Ele tem poder de começar o processo, ele tem poder de requerer as provas, ele tem poder de atuar, né, de uma maneira tão intensa, não só na via judicial, mas também na via administrativa a favor do segurado. E é isso, se ele mudar uma vida, já tá mudado. Se ele mudar uma renda mensal de benefício que realmente precisaria, né, era legítima, já está mudada essa vida. Então, a gente tem o que fazer, a gente tem onde arregaçar as mangas, a gente tem como aproveitar esses ambientes online, né, e concordo com a Alain, que a Rede Previdência é um ambiente muito legal, sempre trazendo nomes muito bacanas, assim, que a gente sabe que buscam o diálogo, buscam a construção, né, de um direito social mais adequado para um país como o Brasil, né? E esse tema realmente me chamou muito a atenção da questão das perícias judiciais. Eu queria encerrar com uma frase do meu grande mestre, né? Que dialoga, como dialogo com o Márcio, como dialogo com tantos outros homens. Meu diálogo é pela ciência e pelo processo, né? Meu diálogo não é por interesse econômico ou por troca de favores, né? Sempre fui muito rigoroso nesse aspecto, porque acho que a gente tem que construir de uma maneira legítima, né? Toda a nossa caminhada, e assim que eu procurei fazer a minha até aqui, e vou continuar fazendo dessa forma, né? E o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que me deu tanto, né? Partiu cedo, mas me deu tanto, me ensinou tanto, né? E que com ele eu fiz o mestrado em processo civil aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele, numa dos artigos dele sobre prova, ele usa uma frase que eu passo a usar nas minhas impugnações de laudo, peço que o pessoal tome atenção nisso, né? De que ele diz que então que o juiz, o magistrado, a magistrada, não pode transferir o seu poder de julgar a quem não tem legitimidade política, né?
Então, essa é uma frase que a primeira vez que eu vi ela foi em 2006, professor em aula, né? E me impactou do jeito que... Porque algumas coisas lá, algumas frases, algumas construções são de pessoas que são acima da média, né? Gênio, né? Gênio. Em 2006 eu falei assim, gênio. Em 2006 eu falei assim, ó, eu não teria condição de construir isso, gente. Né? E a partir daí, né, me apaixonei pelo professor e virei fã mesmo, né? É o verdadeiro mago, né? É o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Então, o juiz não pode transferir o poder de julgar a quem não tem legitimidade política. Ele homologa laudo, o magistrado vai lá, concorda com o laudo 100%. O juiz tem que fazer esse enfrentamento. Até para concordar, ele tem que dizer onde o laudo foi melhor, onde, né, houve uma certa resistência. Agora, simplesmente colocar o laudo como prova imbatível é totalmente... Ele está dizendo assim, Fernando, Sua Excelência, o perito. E que legitimidade política tem? Fez concurso para juiz? Fez concurso para juiz? Ele é uma crítica de uma palestra legal que eu fui, que ele falava assim, Sua Excelência agora é o perito, então. Transfere o poder de julgar. Transfere o poder de julgar. O magistrado não pode transferir o poder de julgar. Se eu fosse magistrado, teria grande, né, honra de julgar uma demanda, examinar todas as provas. Não, claro que a gente sabe que na vida real, no dia a dia, vai ter milhões de processos, vai ter uma dificuldade, né? Agora, transferir o poder de julgar com todo respeito. E o professor Carlos Alberto, então, foi juiz, entrou pelo quinto constitucional, foi juiz desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, uma crítica feita pelo integrante do próprio Poder Judiciário que a gente pode ver. Claro que nem todos os juízes, né, adotam essa postura, evidentemente que não, tá? Mas chama a atenção realmente para uma certa homologação ou um certo sistema de persuasão racional a brasileira, digamos assim, né, que não leva em consideração o conjunto da prova, o que eu denomino de preponderância de provas, que é o que deveria ser utilizado. Julgar com base na preponderância de provas, né, e não com base em um determinado lei de prova específica. Obrigado, Ney, mais uma vez. Parabéns pelo teu trabalho, hein, pela forma como tu conduz, a parceria aí da Rosa, sempre nessas atividades mais recentemente que a gente vai vendo, né? Saúde para vocês, para que vocês continuem esse trabalho, que realmente é muito legal, é muito interessante, e por isso também que sempre quando convidado aí, com toda a tentativa de cumprir o horário, eu vou me fazer presente aí para colaborar de alguma maneira com vocês e com o desenvolvimento do projeto aqui, que só quem tem um projeto na rua sabe como é difícil manter um projeto, consolidar um projeto. Então, da minha parte, vou estar sempre ao lado de vocês para essa construção. Eu agradeço muito aos professores, Alain, o professor Fernando Rubim. Para mim é muito gratificante estar aqui assistindo, não é? Me atualizando, me preparando cada vez mais, ouvindo debates como esse, não é? Essa riqueza dessa expertise, dessa sapiência que vocês trazem aqui para o programa Ao Vivo Doutor, na Rede Previdência, realmente enriquece e fornece subsídios para que a advocacia possa estar cada dia mais firme, mais atuante, tendo o maior conhecimento. Rosa, agradeço você aí pela participação. Também agradeço a dona Rosa aí, queridíssima. Um beijão, fiquem com Deus. Vocês são maravilhosos. Quero lembrar que o canal Rede Previdência apresenta das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, um boletim de notícias sobre Previdência de 10 minutos. E lembrar também que os senhores podem deixar aí as suas perguntas, podem deixar as suas sugestões para que tenhamos novos debates. E também agradecer ao nosso superintendente, Dr. Ricardo Souza, ao nosso técnico Ícaro Moreira, Rosa Araújo, e mais uma vez ao Dr. Fernando Rubim e o Dr. Alain Macedo, que já estão convidados para retornar ao programa Ao Vivo Doutor. E
lembrem-se, canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Venha